turma do terceiro ano, bem-vindo, querido aluno Pedro Henrique. Na aula de hoje, Geografia, vamos aprender sobre as águas, as plantas e os animais nativos. Sobre as águas, vamos aprender o aproveitamento das águas dos rios, como ele é feito. Sobre as plantas e os animais nativos, vamos aprender o que são. Então, vamos ao nosso vídeo. Já sabemos que um rio é a nossa fonte de sobrevivência. Utilizamos o rio para inúmeras atividades, como a pesca, para nos abastecer da nossa sede, para a geração de energia, para irrigação de plantio. Então, são vários recursos que são utilizados a água, o rio. Então, a gente tem que ter a consciência de preservar o rio, não jogar lixo no rio, no seu leito, porque isso vai fazer com que o rio fique poluído, acabe também com a vida que tem dentro do rio, os animais aquáticos que tem dentro desse rio. Vai fazer também que esse rio vá diminuindo de volume até chegar a um ponto que ele vai secar e não haverá mais ele. Então, precisamos cuidar do nosso rio para que ele não acabe, porque ele é um recurso natural esgotável. Então, se a gente não tiver consciência, futuras gerações não terão esse recurso e se não tiver esse recurso, não haverá vida, Porque a água é a nossa principal fonte de vida. Então, aproveitando essa questão do aproveitamento de água, vamos entender aqui alguns tipos de relevo, que dá a forma de diferentes rios e que ajudem muito para algumas atividades econômicas. Vamos descobrir o que é? O primeiro rio que a gente vai descobrir hoje é o rio chamado Rio de Planícies. O que seria o rio de planícies? Vamos relembrar que a planície é um tipo de relevo plano, de baixa altitude. Então, por ser plano de baixa altitude, o rio vai percorrer de forma lenta. Ele também esse tipo de rio é formado por meandros. Lembra o que são meandros? Que são aquelas curvinhas que se dá durante o percurso de um rio. Então, um exemplo aí que tem no nosso módulo de rio de planícies é o rio Amazonas. Ele, que fica na região norte, ele pode percorrer aí cerca de 23 mil quilômetros. Então, ele é um rio totalmente navegável. As pessoas que moram na região norte têm esse costume de estar aí utilizando embarcações para estar se deslocando de um lugar para outro, para estar transportando mercadorias. Então, é uma atividade econômica muito típica dessa região, tá bom? Então, por ter aí esse rio de planície que é apropriado para navegação. Além de conhecermos aí os rios de planícies, vamos conhecer agora os rios de planalto. Vamos relembrar o que é um planalto? Planalto é um relevo de alta altitude que pode formar cascatas ou escarpas. Então, a gente também pode perceber que os planaltos também dão forma a rios, ou seja, por ele ter aí essa altitude mais alta, os rios que percorrem planaltos, ao cair de lá de cima, eles caem com uma força. Então, eles são formados aí por cachoeiras, por cascatas. Então, essa força da água também é aproveitada pelo ser humano. Para quê? Para a formação, para a geração de energia elétrica. Então, as regiões que têm aí rios de planalto são construídas usinas hidrelétricas para essa geração de energia. No módulo de vocês, lá na página 14, tem a realidade aumentada bem interessante de um exemplo de usina hidrelétrica. Vai aparecer na tela que eu utilizei. Então, vocês podem perceber que é um exemplo aí da usina hidrelétrica lá de Itaipu, que fica no Foz do Iguaçu. Com certeza vocês já ouviram falar do Foz do Iguaçu, não é mesmo? Então, que fica lá no Paraná. Então, é uma das principais usinas hidrelétricas que tem aqui no nosso país. Então, vamos relembrar, a gente viu aqui que os rios de planície, que são os rios mais lentos, mais calmos, são mais apropriados para
navegações. Já os rios de planaltos, por ter aí essa altura mais elevada, ter esses terrenos mais irregulares, faz com que as águas percorrem com mais velocidades e caiam, né, lá de cima com força. E essa força da água é aproveitada para a geração de energia elétrica. Além disso, outro exemplo de rio de planalto é o Rio São Francisco, né, que eu dei o exemplo na aula passada, né, o caminho que ele percorre. Vocês perceberam que ele percorre por vários caminhos de altas altitudes, já tem lugares que tem baixa altitude, então ele é um exemplo de rio de planalto, né, porque tem trechos que ele percorre que ele é formado por cachoeiras, certo? Então ele é um exemplo também de rio de planalto. Além disso, vamos conhecer o que são rios perenes e rios temporários. Vamos primeiro entender o que é um rio perene. Então, a gente viu aqui que são vários os fatores que dão forma a um rio, né? A gente viu que é um relevo, pode ser a vegetação e até mesmo o clima também infere na formação de um rio. Então, lugares que são mais chuvosos vai ter um rio mais volumoso. Lugares que tem vegetação abundante também vai favorecer o volume desse rio. Já tem lugares que o clima é mais seco, né? Não vai ter tanta chuva durante o ano, então esse lugar aí já vai ter um rio menos volumoso, ou até mesmo esse rio pode chegar a secar. Então, isso aí a gente vai entender o que é um rio perene e o que é um rio temporário. Então, esse rio aí, que é aproveitado para a navegação, o rio de planície, por exemplo. Ele é um tipo de rio perene, ou também pode ser chamado de rio permanente. Por que é perene ou permanente? Porque ele vai ter esse volume de água, esse curso de água durante o ano inteiro. Então, ele vai ser permanente. Os que também são utilizados aí para o uso de energia hidrelétrica, os rios de planalto, eles também são um tipo de rio que vai ser permanente. Então, por isso que são utilizados para energia elétrica, porque o ano inteiro vai ter esse volume de água, essa queda de água, que é favorável para produção de energia elétrica, entenderam? Então, rio perene são esses rios aí que são permanentes o ano inteiro. Então, vai ter esse volume de água que vai ser utilizado aí o ano inteiro. Já tem aqueles que não têm a durabilidade o ano inteiro, né? São os rios temporários. Então, o nome já fala, ele é um rio temporário. Então, não é permanente. Então, são rios, né, que está localizado em locais que tem seca, né? Então, são lugares que tem bastante seca prolongada, a estiagem praticamente o ano inteiro, não há chuva nesse lugar. Então, isso faz com que o rio vai secando, vai secando, vai perdendo o seu volume e faz com que ele seja aí um rio temporário. Então, a gente entendeu aí, né, na aula de hoje, o que são rios de planície, o que são rios de planaltos, rios perenes ou rios temporários. Então, a gente pode perceber que a água também é utilizada para bastante atividades econômicas do dia a dia. Então, outras atividades econômicas que a gente pode citar, né, na utilização de um rio, vou pegar o exemplo do nosso rio que temos aqui, nosso Rio São Francisco. Então, a gente utiliza o nosso rio aqui da nossa cidade para abastecimento de água. Então, a empresa, né, de abastecimento de água vai fazer aí a coleta desse rio, vai tratá-la para transformar em água potável que vai chegar até as nossas casas. E também é utilizado para pescas. Algumas pessoas, né, que moram na encosta dos rios também utilizam para poder irrigar a sua plantação. Então, é algumas das atividades econômicas que a gente utiliza aqui o nosso rio. Então, o Rio São Francisco, também conhecido como o Velho Chico. Então, por onde ele passa, ele é muito utilizado para bastante atividades econômicas. Ele também é fonte de energia hidrelétrica, tá bom? Ele também é fonte de energia elétrica. Então, é muito comum ouvirmos falar a respeito da fauna e da flora de uma região e sobre a importância da manutenção delas para o equilíbrio do meio ambiente. Empolgante! Entretanto, você sabe o que significa cada um desses conceitos? E se eles apresentam mais de um significado? Não!
Quando falamos da fauna, referimos-nos normalmente a todos os animais existentes em uma determinada região, como por exemplo, podemos citar a fauna do Pantanal, que segundo o Ministério do Meio Ambiente é formado por cerca de 263 espécies de peixes, 113 de répteis, 41 de anfíbios, 463 de aves e 132 espécies de mamíferos. Segundo a mesma fonte, existem ainda 1.032 espécies de borboletas. É mesmo, é? Cada animal é adaptado para viver em uma determinada região. Assim sendo, a fauna do Pantanal não é a mesma encontrada na floresta amazônica, por exemplo. Em face dessa particularidade, destruir o habitat ou poluí-los pode causar sérios danos à fauna de uma região, podendo até mesmo levar os animais à extinção. O termo fauna também é usado para designar um grupo de organismos que viveu em uma determinada época geológica. Um bom exemplo é a fauna de Purchase Shale, que foi descoberta nas montanhas rojosas canadenses por Charles Dudley Walcott em 1909. O boleto de Purchase continha diferentes fósseis de animais invertebrados e ricos detalhes das partes moles desses organismos. Esses fósseis marcam a grande explosão cambriana. Quando falamos da flora, por sua vez, normalmente estamos nos referindo ao grupo de plantas de determinada região, como por exemplo a flora do Pantanal, que segundo o Ministério do Meio Ambiente é formada por quase 2.000 espécies de plantas. A destruição da flora provoca diversos danos ambientais, uma vez que as plantas estão relacionadas entre outras funções, como o regime das chuvas, com a manutenção do solo, com a garantia de um ambiente saudável para a sobrevivência de várias espécies. Portanto, ao retirar a cobertura vegetal de uma área, estamos afetando diretamente a fauna daquela região, desencadeando desequilíbrios ecológicos. O termo flora possui ainda outras aplicações, sendo usada para designar, por exemplo, o conjunto de micro-organismos encontrados no nosso corpo. A flora intestinal, que é composta por diferentes bactérias que vivem no intestino, é um exemplo dessa aplicação. Além de ser usada para dar nome ao conjunto de plantas de uma região e para o conjunto de micro-organismos encontrados no nosso corpo, o termo flora é usado para dar nome às obras que possuem como objetivo descrever as espécies vegetais de um local. A Flora Brasiliensis, por exemplo, é uma obra que descreve 22.767 espécies de vegetais. Muito bem, agora vamos às atividades de fixação do conteúdo da aula de hoje. Página 68 do livro de Geografia. A. Para que a água é usada na sua moradia? B. A água que bebemos, se não for tratada pelas companhias de abastecimento, deve ser fervida ou filtrada. Como a água é cuidada na sua moradia antes de ser consumida? C. Algumas ações são importantes para reduzir o consumo de água na nossa moradia. Que ações são praticadas para reduzir o consumo de água na sua moradia? Agora vamos à página 70. Um rio na paisagem do lugar onde moramos. Qual é o principal rio que passa pelo lugar onde você mora? Faça uma pesquisa sobre ele. Anote as informações em uma ficha. Então, aqui está. Colocar o nome do rio, por onde ele passa, né? Na nossa cidade de São Paulo, nós temos um rio muito importante, correto? A cor das águas na época das chuvas, a cor das águas na época da seca, isto é, quando não chove, o leito durante a época da chuva, o leito no período em que não chove, o cheiro da água, o aproveitamento do rio, mudanças feitas no rio nos últimos tempos. Depois vamos à página 73. Observe
as fotos 1 e 2 da vegetação nativa e da fauna. Ok? Que tipo de plantas existem no lugar? Pro, fotos 1 e 2, que fotos são essas? Muito bem, são as fotos da página 71, correto? Tá? São essas fotos. A parte de cima e essas aqui, foto 2, que você vai responder. Retornando. Letra A, que tipo de plantas existem no lugar? B, que tipos de animais existem no lugar? 2. Observe a foto 3 da área de criação de animais. Na página 72, esta foto. Existem plantas no lugar? De quais tipos elas são? B. Que tipos de animais existem no lugar? 3. Desenhe no caderno um tipo de vegetação que existe em 1. A. Parque. 2. Jardim público. Depois responda no caderno como é esse tipo de vegetação. B. Qual é o nome do lugar onde existe essa vegetação? C. Ela é uma vegetação natural ou foi cultivada pelas pessoas? D. Existem animais na paisagem desses lugares? Quais? Então, você vai fazer 2 desenhos. Um desenho de um parque e outro de um jardim público, ok? Aonde eu desenho? Você pode pegar uma folha branca, folha de sulfite, tá? E desenhar do tamanho do caderno. Não tem o caderno de geografia? Tem o caderno de geografia. Olha o que você vai fazer primeiro, então. Você vai fazer o cabeçalho, vai pular uma linha e vai colocar assim. Desenho do parque. Aí você vai ter pego a folha, fazer do caderno. O caderno de vocês, ele é assim. Ele é assim, né? Então, olha só. Aqui. Você vai fazer o cabeçalho. Depois você vai pular uma linha. Você vai pegar a folha de sulfite e vai fazer na metade dela, dividir ela na metade e fazer um quadrado e colar o desenho 1 aqui, tá? E pode fazer o desenho 2 da outra folha atrás, ok? Colar aqui. E embaixo você coloca as perguntas, tá? Da página 73. A pergunta A, copia a pergunta A, responde, pula uma linha, copia a B, responde, pula uma linha, copia a C, responde, pula uma linha e vai para D, copia a pergunta e responde, ok? E esta foi a aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.